Viver é Melhor está começando. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Hoje nós vamos aprender mais sobre a nossa saúde, este instrumento que Deus nos concedeu para realizarmos os nossos sonhos, para correr atrás dos nossos objetivos. De vez em quando ele falha, acontece, o envelhecimento vai mudando, mas nós devemos valorizar cada fase da nossa vida e aprender a conviver bem nela. Esse é um dos grandes desafios de saúde hoje em dia, envelhecer bem. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um dos desafios que estão associados ao processo de envelhecimento, que é a perda auditiva. A gente sabe que a incidência da perda auditiva é muito maior a partir do envelhecimento, na terceira idade especialmente, mas também acontece antes. E no programa de hoje nós vamos falar sobre esses fatores. Quais são os sinais da perda auditiva? O que pode levar? Você sabia que a alimentação pode levar à perda auditiva? Será que você come alguma coisa que pode estar te prejudicando e você nem sabe? Como identificar? E ainda, os tratamentos disponíveis, os aparelhos auditivos que estão evoluindo cada vez mais e hoje já podem trazer grande qualidade de vida sem aquele constrangimento que muitos idosos tinham antigamente de usar o aparelho. Tem bastante conversa no programa hoje, mas o mais importante para nós é a sua audiência. Por isso, a partir de agora, o nosso convite para que você ligue para nós, para que você registre a sua pergunta sobre o tema de hoje, saúde auditiva, especialmente os motivos que levam à perda da audição. E você pode desde já registrar também as suas sugestões para o nosso programa, 0310 07 940 ou boavontade.com/TV. E você pode ainda participar pelas redes sociais, Twitter, Facebook. Fique à vontade, o importante é que você esteja na nossa audiência, sempre muito bem-vinda a sua participação e também participando conosco dos nossos momentos de estudo, de reflexão para uma vida melhor. Afinal, essa é a saúde que nós queremos que você tenha, completa, para o seu corpo, para a sua alma, para as suas emoções. E é o que nós vamos buscar agora, tranquilizando o nosso coração e nos fortalecendo para construir uma vida saudável todos os dias. Jesus nos traz grandes lições para que consigamos ter uma vida melhor. Nos inspira a continuar lutando, nos inspira a acreditar na nossa capacidade de transformação. E nós vamos buscar este exemplo de Jesus, especialmente para esta fase da vida em que o corpo já não rende mais o que rendia antes, em que algumas doenças começam a aparecer. E aí, muitas vezes, a autoestima vai diminuindo, a capacidade de realizar parece que não é mais a mesma, podem surgir a depressão. Até o fato de se aposentar pode trazer uma perda de saúde, de qualidade de vida. Nós vamos falar hoje sobre como envelhecer bem e o quanto a religiosidade é importante neste processo. Este sentido de valorizar a nossa crença em Deus, crença nas forças superiores, crença na natureza, cada um dentro da sua tradição religiosa, mas este sentido de espiritualidade ecumênica, de religiosidade e que cada um agora deve procurar aquilo que considera sagrado para compartilhar conosco desta reflexão. Porque quando nós vamos passando por esses momentos da vida em que é preciso encontrar um novo significado, se nós nem sempre estivermos levando em consideração as questões espirituais, talvez o significado não apareça. E a gente vai começar a ter grandes perdas na nossa vida e na nossa saúde. O jornalista Paiva Neto já escreveu diversos textos e artigos sobre o valor de todas as pessoas, em todas as faixas etárias, mas especialmente os jovens da melhor idade, como nós chamamos da LBV, porque nós acreditamos que não é a idade do corpo apenas que deve ser levada em consideração, mas acima de tudo, a disposição da alma. E nós trazemos então um destes artigos, de autoria do educador Paiva Neto, e você encontra no blog paivaneto.com, e o título já nos traz uma grande reflexão: jamais aposentar-se da vida. Uma reflexão que nós dedicamos hoje a você, amigo telespectador do nosso programa, que já está nesse processo de envelhecimento, já está na terceira idade, ou mesmo você que não enfrenta isso nesse momento, mas que um dia vai envelhecer, todos nós vamos envelhecer. Trazer então essa visão sobre este período tão importante e tão especial da nossa vida. Ele afirma o seguinte: é verdadeiro crime não se reconhecer o valor dos irmãos idosos. Neste período da vida, mais do que nunca, se fazem merecedores do carinho e da solidariedade dos mais moços,
num justo reconhecimento à contribuição que legaram à sociedade. Na LBV, não acreditamos em velhice como sinônimo de coisa deteriorada. Ninguém é velho quando tem um bom e grande ideal. Pode não mais carregar um piano, não mais passear de motocicleta. Se possui, porém, ânimo dentro de si, é jovem. As pessoas, a certa altura da vida, precisam, com raras exceções, aposentar-se de seus empregos, mas não o devem fazer com relação à vida. Devem ir à luta enquanto puderem respirar. E é preciso valorizar cada experiência vivida, cada dificuldade superada, porque muitos chegam nessa fase da vida e acham que não podem mais colaborar com a sociedade, que não tem mais valor, que a família não procura mais, não conta mais com a ajuda dessa pessoa e começa a se sentir inferior, menos importante. Mas não, chegou a este momento da vida porque lutou muito, porque trabalhou bastante, merece o nosso reconhecimento. E se isso não acontece, não é um erro da pessoa, não é um erro seu, amigo telespectador, é das outras pessoas. Devemos valorizar mais a história desses homens e mulheres que tanto lutaram para estarem hoje na sua terceira idade ou quarta idade, até hoje a gente já fala na quarta idade, mas que mantêm o seu coração firme. Por isso, não ache que aposentar-se do trabalho ou ficar em casa por mais tempo, que isso diminui o seu valor. Muito pelo contrário, o que vai manter o seu coração sempre firme é o ideal que você tem no bem, em cuidar da família, em cuidar da sociedade. E cada vitória, cada conquista que seja alcançada nessa faixa etária, nessa fase da vida, deve ser ainda mais comemorada. E é assim que nós devemos lidar com a nossa vida, com o nosso envelhecimento. Aprendendo com o que nós devemos aprender em cada momento e valorizando aquilo que nós realmente precisamos levar em consideração para a nossa saúde, para a nossa felicidade. Bom, a gente vai conversar bastante no programa hoje. Se você está nessa fase da vida, ou se você tem um pai, uma mãe, uma avó que você sabe que enfrenta os desafios do envelhecimento, faça o seu pedido no momento ecumênico de preces. Peça pela saúde, pelo fortalecimento espiritual, pela união da família. Ligue 0310 07 940. Nosso telefone está sempre à sua disposição. E se você quiser gravar para a gente um vídeo com o seu pedido, contando para a gente como é que você enfrenta os desafios de saúde, como é que você promove a sua qualidade de vida, pode participar e mandar para a gente o seu vídeo, que nós temos o Você no Viver é Melhor, o nosso quadro aqui no programa para garantir o espaço da nossa audiência sempre muito bem-vinda. Grave o seu vídeo com seu celular mesmo, com seu tablet, do jeito que você quiser gravar e mande para a gente o arquivo pelo nosso portal boavontade.com. Lá você consegue anexar o arquivo e mandar para a gente. Você pode você mesmo fazer o seu pedido de preces e nós vamos colocar aqui a nossa corrente ecumênica de orações. E hoje nós vamos falar sobre um dos desafios do envelhecimento e informação ajuda muito, informação de qualidade nos prepara para sabermos como agir diante das situações e diagnosticar cada vez mais cedo. Esse é um fator importantíssimo quando a gente fala de saúde. Mas para começar a conversa, nós perguntamos a você, amigo telespectador, você sabe como funciona a audição e, por exemplo, para que serve a sua orelha? Os ouvidos humanos são responsáveis pelo sentido auditivo da espécie. A maior parte do aparelho auditivo está concentrada no interior da cabeça. Nossos ouvidos são subdivididos em 3 partes. Ouvido externo, onde está o canal auditivo. Ouvido médio ou cavidade timpânica, onde se encontram o tímpano, a bigorna, o martelo e o estribo. Ouvido interno, onde se concentram o estribo, o nervo auditivo e o caracol, também conhecido por cóclea. Ao atingirem nosso ouvido externo, as ondas sonoras percorrem o canal auditivo até chegarem ao tímpano. Este, por sua vez, vibra quando identifica variações de pressões, ainda que muito pequenas, causadas pelas ondas sonoras. A orelha é mais conhecida como o órgão do sentido da audição, mas ela também ajuda a manter o equilíbrio, a orientação postural e o senso de direção. Olha, quanto nome diferente. Você sabia que tudo isso está envolvido no processo de audição? Onde é que será que dá problema quando a audição começa a falhar?
A gente vai aprender mais sobre esse assunto agora com o nosso convidado. Recebemos aqui no programa o professor doutor Edson Monteiro, otorrinolaringologista. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada por estar no Viver Melhor. Por favor, vamos nos sentar. Prazer é nosso. O doutor tem mestrado e doutorado pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, é especialista nesse assunto. Doutor, obrigada pela sua presença no nosso programa. A gente viu que é um processo complexo, com várias partes envolvidas. Explica para a gente, de uma forma simplificada, já que nós não somos profissionais no assunto, como é que acontece o processo de audição? Como é que um som se transforma numa informação para a gente? Então, o som é uma energia mecânica, é o ar se movimentando. A nossa orelha externa, que tem um pavilhão aqui auditivo, ela capta, é como se fosse uma antena de som, né? Ela capta o som, canaliza para o canal auditivo externo, como você mesmo mostrou ali nas imagens. Sim. A membrana do tímpano vibra, leva aqueles ossículos que nós temos aqui, se a imagem puder mostrar. Você pode se levantar, vamos mostrar aqui. Então o som entra por aqui, né? Aqui é a membrana do tímpano, como foi mostrado, isso aqui vai vibrar. Esses ossículos são muito pequenininhos, muito delicados, eles vão vibrar. Vai vibrar dentro dessa estrutura que é o vestíbulo da cóclea. A cóclea é esse caracol aqui, onde a energia mecânica, que é o som, ela vai se transformar em energia elétrica. Então aqui tem células dentro dessa cóclea, tem estrutura aí biológica, que são transdutores. O que é transdutor? Transforma uma energia em outra. Então vai transformar a energia mecânica em energia elétrica. Isso aqui vai se somar aqui dentro, vai ser captado por esse nervo auditivo, isso vai chegar até o cérebro, onde é decifrado o som mecânico como energia elétrica dentro do cérebro, então a pessoa vai ouvir. A audição é muito importante, é um dos 5 sentidos que nós temos, né, para poder nos situar no mundo, né? E a gente vê o quanto é um processo complexo, mas é muito rápido, isso acontece muito rápido. É claro, o som chegou, já está sendo interpretado, já está sendo decifrado lá no cérebro. Então, todos os problemas que podem acontecer desde a orelha externa, a gente não fala ouvido, viu? O termo técnico é orelha, né? Então, desde a orelha externa, aqui é a orelha média, que você mesmo falou, membrana do tímpano e os ossículos. E aqui é a orelha interna. Qualquer doença, qualquer problema que haja nesses compartimentos, ou no nervo ou no cérebro, vai dar prejuízo da audição. E aí a gente já vê que pode dar problema em qualquer uma dessas partes. Qualquer uma dessas partes, com certeza. E a gente vai entender melhor quais são esses problemas. Antes de pensar, doutor, na perda auditiva relacionada ao envelhecimento ou a outros fatores que possam surgir durante a vida, é importante a gente já esclarecer os fatores de perda auditiva de nascença, as crianças que já nascem sem audição. Quais são os principais fatores que levam à perda auditiva, com que a criança já nasça sem audição? Tem vários fatores. Principais são infecções congênitas, né? A mãe grávida pode contrair uma rubéola, pode contrair toxoplasmose, doenças assim, né? Que pode ser durante a gestação. Infecciosas. E também questões genéticas, né? Então, às vezes tem uma malformação da orelha interna, né? Ou da orelha externa, tem a ausência de canal auditivo, ou às vezes até de pavilhão, ou é a orelha, né? Então, aí você vai ter uma gama de situações que pode ser desde a malformação aqui de fora do ouvido, onde a gente viu, ou até lá de dentro do ouvido interno. Então, tem várias situações, geralmente ou infecção intrauterina ou genética. E aí a gente conseguiria dizer que há tipos diferentes, então, de perda auditiva? Então, eu vou de novo para o quadro, por favor. Ok? Então, vamos lá. Você fez a pergunta, tipos de perda auditiva. Ok. Se nós tivermos até uma rolha de cera aqui no conduto, ou tivermos um estreitamento do conduto, por exemplo, a melhor idade, pessoa depois com uma certa idade, a orelha, essa cartilagem tende a crescer. Você pega uma pessoa jovem, depois uma pessoa bem idosa, se você comparar a fotografia dela, você vê que a orelha cresce, sim, porque a cartilagem cresce a vida toda. E há um colabamento. Então, vai fechando o conduto naturalmente. Então, esse tipo de perda, que pode ser por colabamento dessa cartilagem, ou por uma rolha de cera, ou por qualquer fator que cresça, às vezes cresce esse osso aqui, começa a crescer aqui dentro, pessoas que lidam muito com cotonete, ou quem nada, surfista, por exemplo, que faz nada muito no mar e água fria, acaba dando, a gente chama de exostose, começa a formar osso aqui dentro do ouvido. Isso tudo causa um prejuízo que é perda condutiva. Então, perda aqui da condução do som até chegar na membrana. Sim. Aí você pode ter perda aqui dentro também
como, por exemplo, infecção desse ouvido, que a membrana timpânica pode até perfurar com o tempo. Infecções de repetição tem N razões para isso, né? Então você vai ter uma perda de condução, porque esse vibrador não está vibrando tanto, então não vai levar o som adequadamente lá para dentro. Você pode ter disjunção, quer dizer, perda da continuidade da junção dessa cadeia ossicular, que é do martelo, da bigorna e do estribo. Então você vai ter doenças aqui do ouvido médio. É muito frequente, por exemplo, criança, e isso é muito costumeiro mesmo, a criança ter catarro nesse tímpano, nesse ouvido médio. Chama-se otite secretora, otite catarral ou produtiva. O que é isso? É que o muco produzido aqui dentro naturalmente, ele deixa de ser drenado para a garganta. Por uma série de razões, por alergia, por adenoide grande e tal. Então você teria também problema no ouvido médio por condução. E as doenças do ouvido interno, que eu acabei de falar. Que aí você pode ter uma perda por pessoa que está exposta a ruído. Esses headphone aí, você está no elevador, às vezes você está ouvindo como se fosse som ambiente, parece som ambiente, né? Tudo isso vai lesando essa cóclea ou caracol, levando à perda, perda sensorial, que a gente fala, ou neurosensorial, uma perda que já afete o nervo também. Aqui seria diabetes, doenças metabólicas. E que também são mais frequentes no envelhecimento. Acabam aparecendo com mais frequência. Com mais frequência, exatamente. Bom, a gente vai continuar explicando no próximo bloco esses fatores. A gente vai falar, inclusive, sobre os riscos do uso dos fones, do alto volume que as pessoas hoje estão escutando música dentro de casa, se tem perigo de você fazer isso com muita frequência, dos alimentos que estão relacionados também. Mas a gente tem uma pergunta para responder aqui de uma telespectadora que mandou para a gente a dúvida, é de Belo Horizonte, Minas Gerais, e a Paula Trindade. Ela faz uma pergunta sobre um tipo de medicamento específico, doutor, eu vou fazer a pergunta dela e já ampliar também. Ela quer saber se remédios para tratar problemas gástricos podem prejudicar a audição. Esses específicos para problemas gástricos atrapalham a audição? Tem alguma coisa comprovada? Não, não tem. Não é do meu conhecimento, não vejo relação nenhuma, viu, Paula? Esses remédios que são usados para problema gástrico, já é bom que seja dito, você deve usar em fase de crise, durante 1 mês, 2 meses, 3, 4 meses, mas não a vida inteira, porque isso acaba prejudicando o estômago em outras situações. Não é o momento da gente discutir isso. Sim. Mas você deve evitar. O remédio que prejudica a audição tem algum que prejudica a audição? Antibióticos usados de forma inadequada e algum tipo de antibiótico que a gente chama de aminoglicosídeo, né? Quem está nos assistindo, de repente, não sabe o que é isso. Mas não é o de uso mais comum. Não é o uso comum, geralmente hospitalar, para infecções mais graves. E tem muito desses remédios, atenção vocês que estão nos assistindo, nessas gotas auriculares. Então, pingar remédio no ouvido não é uma coisa que deve ser adotada sistematicamente. Não é inofensivo. Não é inofensivo, principalmente se tiver uma perfuração timpânica. Existem muitos casos descritos de surdez por pingar remédio no ouvido. Bom, e ninguém quer chegar a essa situação. Então, devemos agir com cautela. O uso de medicamentos por conta própria é sempre um perigo, a gente sabe disso. A automedicação ainda é muito comum no nosso país, mas não é uma boa prática, traz riscos para a saúde. Nós vamos falar também sobre esse tipo de medicamento para a situação certa, quando é que ele deve ser usado. Mas no próximo bloco a gente já começa a falar da perda auditiva, de como identificá-la, como perceber logo no começo, para já procurar logo o tratamento. Será que faz diferença? A gente responde isso já depois do intervalo. Continue com Viver é Melhor. Até já.